estudando um assunto que ele é longo, cosmovisão, né? Eu queria indicar alguns livros para vocês comprarem, quando vocês puderem, e se aprofundarem. O primeiro é um do Francis Schaeffer, chama A Arte e a Bíblia. Como que a Bíblia, né, interpreta questões artísticas, como que o cristão pode se envolver com a arte. O segundo é do próprio Huckmarker, que é A Arte Não Precisa de Justificativa, que é a mesma coisa do primeiro, o envolvimento nosso com a arte. O outro é para galera que gosta de treta, política segundo a Bíblia. Então, se você quer aprender como que o cristão pode ter o seu contato de forma saudável com a política, e é do Wayne Grudem, então. O outro é A Idolatria do Estado, também relacionado com política, do pastor Franklin Ferreira, se eu não me engano ele é um pastor batista, e ele escreve, tipo assim, como é que os aspectos ideológicos da política podem se tornar aspectos idolátricos do nosso coração, né? Onde a gente pode ir até onde isso não se torna o nosso Deus. Porque a nossa esperança não está aqui. Ainda que a gente precise batalhar para que as coisas aqui mudem, a realidade seja melhor, a gente não pode esperar que algo aqui seja a nossa redenção. Amém? O próximo também é totalmente voltado para a cosmovisão, Você é Aquilo que Ama, do James Smith, muito bom. Vai falar sobre a origem dos nossos ídolos, elas começam no coração e não nos nossos hábitos. Por isso, capinha em forma de coração. Esse é obrigatório. E o outro é uma série de 3. Oi, Cris, dá um pulinho aqui para mim. É uma trilogia do James Smith. Então é o Desejando o Reino, Imaginando o Reino e Aguardando o Rei. Eles vão falar de cosmovisão e cultura. E também ambiente litúrgico de culto, mas a vida toda como uma liturgia. Como ele mesmo diz em um desses livros aqui, acho que nesse primeiro aqui, ele fala que a liturgia é o método é o método pedagógico de Deus de alinhar o seu povo. Então, tudo que você faz durante o seu dia é um tipo de liturgia que impacta na sua vida cotidiana e impacta na sua vida de igreja local. Outro do mesmo autor é A Queda da Interpretação, sobre como olhamos para a realidade e como nosso olhar é caído da forma como a gente interpreta essa realidade e como que, quando Cristo nos alcança, né, e renova nossa mente, a nossa forma de interpretar a vida, ela muda junto. Introdução à cosmovisão cristã. Óbvio, como o nome já diz, é uma introdução ao assunto cosmovisão, ele vai destrinchar de forma rasa, mas para quem está começando é muito bom. Muita coisa, né, gente? A vida do lado de fora. Esse aqui é mais voltado como a cosmovisão interpreta a filosofia. Agora, para a galera da treta de novo. Visões e ilusões políticas. Aqui é sobre política. Esse livro também vai falar muito sobre a relação de adoração e idolatria, mais voltada à política, né? Que nós não que basicamente a frase dele é: ideologias emburrecem. Se eu abraço uma ideologia ferro e fogo e me afeiçoo a ela, seja ela de esquerda, de direita, romana, não romana, grega, o que for, isso pode acabar atrapalhando o meu desenvolvimento e tornando isso também uma forma de idolatria. Toda ideologia ela traz consigo um tipo de ilusão. Para os missionários de plantão, engajamento cultural, para você aprender a interpretar a cultura de forma geral. E cosmovisão, por último, cosmovisão, a história de um conceito. Aqui ele vai trabalhar todo o desenvolvimento de onde surgiu essa ideia de cosmovisão e o quão importante isso é. Amém? E aí tem mais dois que eu não tenho. Um eu dei e o outro eu não comprei. Um chama Dando Nome ao Elefante, que é justamente sobre como a nossa cosmovisão impacta o nosso interior e a realidade. E o outro é um catálogo. É um catálogo de cosmovisões, chama Universo ao Lado. Então ele traz consigo uma listagem, né, tipo lista telefônica, de como cada cosmovisão opera e funciona. Então, abre aí sua apostila na página 4. Quem não tem, senta perto de quem tem.
Então, recapitulando o episódio anterior de nossa série querida Alfa e Ômega, nós estávamos falando sobre exegese cultural, né? Sobre a forma como nós interpretamos a cultura, sobre termos maturidade de entender onde a gente pode ir e onde a gente não pode ir, que algumas coisas que são pecados para alguns não serão pecados para outros. Alguém sabe me falar a definição da palavra pecado? Transgressão a quê? A lei de Deus. Mais alguém? Definição de pecado. O que é pecado? Cri, cri, cri. Oi? Faz parte, mas não é isso. A definição do Johnny está mais completa. Mais alguém com uma definição mais completa que a do Johnny ou tão completa? Não. Sim, também. Então, duas definições perfeitas. A do Johnny, transgressão a Deus ou a lei de Deus. E a do pastor. Pastor Anderson. E a do pastor Anderson, errar o alvo. Então, Deus tem um padrão. Então, uma coisa que é pecado, vamos colocar entre aspas, universal, é aquilo que transgride a lei de Deus. Mas também pecado é aquilo que transgride a lei do amor. Tudo que é o contrário ao fruto do Espírito também é um tipo de pecado. E tudo aquilo que é contrário ao amor. Por exemplo, quando Tiago escreve, se você sabe que pode fazer o bem e não o faz, você comete pecado. Ou seja, você está cometendo pecado contra a ação do amor. Então, há coisas que a gente diz que é pecado, entre aspas, mas elas não são. Porém, elas podem acabar se tornando. Vou usar um exemplo que a nossa geração fala muito. É uma coisa que eu gosto muito. Tatuagem. Tatuagem, por muito tempo nas igrejas, era considerado pecado. Mas tatuagem está relacionada a algo que transgride a lei de Deus, a lei moral de Deus? Não. Mas pode ser que algum símbolo que alguém faça no corpo seja algo imoral. Então, a partir disso, se torna pecado por causa da imoralidade. Ah, às vezes essa pessoa tatuou e os pais dela são contra tatuagem. Então, ela transgrediu a lei do mandamento de honrar os seus pais. Então, algumas coisas que a gente diz que são pecado não são, porém, dentro de um determinado contexto onde essas coisas são praticadas, elas podem se tornar. Pai, pode falar de bebida aqui? Tá. Igual, igual, beber vinho é pecado? Não, mas pode se tornar. Então você tem que ter uma maturidade de saber o que você faz, onde você faz e como você faz, com qual motivação você faz. Se você vem de um contexto que você era viciado, você era alcoólatra, você não vai ser burro com você mesmo, eu espero. Você não vai se auto-sabotar, eu espero. Então, para você, isso pode ser pecado. Mas para uma pessoa que tem uma vida sóbria, uma pessoa que é equilibrada, será que isso é pecado para ela? Não. Então, a gente precisa ter maturidade de saber aonde a gente pode ir em determinados aspectos de algumas coisas e onde a gente precisa frear. É ser educado pelo Espírito Santo, é ser sóbrio, moderado, inteligente e ter sensatez, bom senso. Às vezes a gente peca por coisas que é falta de bom senso. E a gente não pode se tornar uma igreja fugitiva, né? Que apenas foge de coisas. Já reparou quando você vai conversar com um crente, é só luta? Tipo assim, eu tô matando. É sério. Eu tô na prova, eu tô no deserto, eu tô matando um leão por dia, eu tô fazendo. Mas é difícil você ver um cristão moderado, um cristão que equilibrado naquilo que faz. Ele tem suas lutas interiores, porém, ele visa algo superior. A mente dele foi tão mudada pelo evangelho que agora ele enxerga a realidade com outras lentes, né? Ele não enxerga que está passando apenas por uma luta, mas ele se torna alguém que eu preciso edificar algo, eu preciso glorificar a Deus fazendo isso. Então, se João diz que os mandamentos de Deus eles não são penosos,
mas muito pelo contrário, são prazerosos de se obedecerem, por que que nós estamos mais preocupados em fugir do pecado, ainda que tenha situações que serão necessárias a gente fugir por causa da fraqueza da carne? Por que que a gente se preocupa em fugir, mais em fugir do que em edificar e construir algo para Deus? Vocês já repararam que se a gente gasta mais tempo pensando em algo para Deus, por exemplo, quando você está naquele período que você tira para jejuar por mais tempo, você tirou aquela semana para se consagrar totalmente a Deus, entre aspas. Você já reparou que nessa semana que você está numa consagração radical, você não consegue ficar pensando nos seus erros, mas você está sempre pensando, caraca, eu preciso glorificar Deus nisso. Caraca, eu preciso tocar tal fulano para Jesus. Caraca, eu podia estar falando de Jesus para aquela pessoa. Caraca, eu tive uma palavra de conhecimento para alguém. Vocês já repararam que nessas semanas de consagração total, vocês estão mais ligados a algo que Deus quer fazer? É porque quando a gente se dedica em consagrar-se a Deus, a gente está se separando, né? Logicamente, nesse momento. Mas se a gente tem uma vida de nascido de novo, nós somos. Nossos corpos agora são instrumentos de justiça nas mãos de Cristo. Por que a gente está preocupado no retroceder e não está mais preocupado no edificar para? Porque se somos novas criaturas, a nossa preocupação deveria ser de novas criaturas, não das antigas, não da antiga. Ainda que a gente precise vigiar, ter vigilância, ainda que a gente precise estar todos os dias se resguardando no Senhor, a gente precisa também agora ser instrumentos de justiça para o Senhor. E o que é ser instrumento de justiça? Ser alguém que glorifica a Deus em todas as coisas que faz. Então eu preciso ser uma nova criatura para construir, eu preciso ser uma nova criatura para trabalhar, eu preciso ser uma nova criatura para criar, eu preciso ser uma nova criatura para ter um novo estilo de vida. Eu já vou entrar na apostila, tá, gente? Hoje eu estava ouvindo uma aula da Bruna Vilas Boas, que eu tinha comprado um tempão para trás, foi ano passado, uma mentoria que eles estavam fazendo. E ali ela estava falando de oração. E aí vai fazer sentido. Dentro disso que ela estava falando, ela estava falando que é como se a gente tivesse que ensinar os cristãos a viver uma vida comum. E quando a gente fala de cosmovisão, a maioria do tempo é vida comum. E aí nisso ela fala que é como se a gente tivesse que ensinar as pessoas a pagar as contas de dinheiro que elas pegam emprestado. A gente tem que ensinar os cristãos a administrar bem suas finanças. Oh, Deus, meu Deus. A gente tem que ensinar bem os cristãos a terem uma rotina, mas é como se as pessoas viessem para a igreja e elas tivessem aquela visão, a igreja precisa me servir. Sendo que a igreja é um local de comunhão coletiva, né? Onde todos nós participamos daquilo que está acontecendo de entrega de culto. E a visão é, eu vou para a igreja para receber uma palavra. Eu vou para a igreja para receber uma bênção. É como se fosse uma relação com Deus de causa e efeito, né? Eu vou orar muito hoje para Deus me dar muito amanhã. Eu vou pular muito no louvor hoje para ver se Deus me corresponde da mesma intensidade amanhã. Eu vou dizimar hoje para ver se Deus me abençoa amanhã. Só que a ideia de Deus não é essa. Porque isso parece uma igreja infantil, né? São crianças que ficam, pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, faz isso, pai, faz aquilo. Mas dificilmente a gente tem uma igreja que participa de um culto para entender a vontade daquilo que Deus quer fazer, né? Quando a gente olha para os profetas, a gente vê uma realidade totalmente diferente. Quando a gente olha para os apóstolos, a gente também vê uma outra realidade de igreja. Então é como se nos nossos dias a gente tivesse que andar numa contramão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa andar na contramão do mundo, no sistema de Satanás de pensamento, é como se a gente tivesse que andar também na contramão da igreja. Entenda isso entre aspas. Contramão da igreja imatura para estar numa igreja que quer se tornar semelhante a Jesus. E até mesmo o objetivo de uma vida de oração, só abrindo um parêntese, o objetivo da vida de oração não é para que Deus seja mudado ou para que Deus faça algo. Mas o objetivo principal de uma vida de oração saudável é para que eu e você alcancemos a cada dia um pouquinho mais da imagem de Jesus. Então, a oração vai te tornar alguém parecido com Cristo à medida que você a pratica. Isso também, a oração e meditação, ela vai impactar diretamente na forma como você pensa a realidade. Se você ora para se tornar parecido com Jesus, o que vai desenvolvendo na sua mente?
obviamente, também a mente de Cristo. É o que Paulo diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. E pensar com a mente de Cristo é encarar toda a realidade ao nosso redor, tudo que nós fazemos, como Jesus faria. Talvez não como ele faria na prática, mas com o mesmo coração com que ele faria qualquer outra coisa. Com o mesmo coração que ele era carpinteiro, eu vou ser comerciante. Com o mesmo coração que ele se entregava às pessoas, eu vou me entregar às pessoas também. Tudo com a mesma motivação com a qual Jesus faria. Então, na aula passada, a gente parou aí 8 perguntas básicas para identificar uma cosmovisão. Tá dando para entender ou tá muito rápido? Ah, bem, vocês não falaram nada, eu acho que tá dando para entender. Então, a primeira pergunta é: o que é a realidade primordial? Qual é a natureza da realidade externa, isso é, do mundo à nossa volta? O que é o ser humano? O que acontece com quem morre? Por que é possível saber alguma coisa? Como sabemos o que é certo ou errado? Qual o significado da história humana? Que compromissos centrais, pessoais e que guiam a vida são consistentes com essa cosmovisão? Cosmovisão, tracinho, é um comprometimento, uma orientação fundamental do coração que pode ser expressa como uma história ou um conjunto de pressuposições, hipóteses que pode ser total ou parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que detemos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente sobre a constituição básica da realidade e que fornece o alicerce sobre o qual vivemos, movemos e possuímos o nosso ser. Então eu vou pegar um de vocês agora de forma aleatória, a gente vai ver qual que é a cosmovisão de vocês aqui de forma básica. Então, Keila, o que é o ser humano? Pode responder do seu jeitinho. Aqui eu não quero resposta certa ou errada, só uma resposta. Ser racional. Você tem mais coisa? Ser racional? Sim. Se você quiser parar no ser racional, a gente pode identificar uma cosmovisão já aí. Você vai parar aí? Então, um ser racional, uma pessoa que pensa, talvez, que você é apenas um ser racional. Não estou dizendo que é seu caso, tá? Porque você parou aí. Uhum. Isso é uma visão naturalista. Uma visão de uma pessoa que, na maioria das vezes, não crê em Deus. Porque talvez um cristão responderia essa resposta. Uma, não estou falando que você não acredita, tá? Mas uma resposta mais cristã é: uma pessoa naturalista responderia assim: não, mas é isso. Mas uma pessoa cristã, talvez ela responderia: um homem é um ser feito à imagem e semelhança de Deus para representá-lo. Deus deu a racionalidade para ele, por isso que eu falei nesse ponto está certo, e ele foi criado para viver para a glória de Deus. Então, vamos ver. Leonardo, o que acontece com quem morre? O que acontece com quem morre? Quando a gente morre, o que acontece? Será que tudo acaba? Será que tem vida após a morte? Como é que é essa vida após a morte? Se tudo acaba, acabou por acabar, como é que é? Não, eu quero que você responda para você. Não, responde para você. Eu quero você me responder. Não quero visão cristã, eu quero a sua visão. Na sua opinião. Seja claro e objetivo. Vida após a morte? Ele quem? Deus. Então, mas.
chifrudão. Então, sobre vida após a morte, né, várias visões, temos várias visões sobre isso no mundo. Cada pessoa tem uma percepção sobre isso. A pessoa naturalista morreu, acabou, encerrou. O cristão crê que a pessoa que crê em Jesus, ela será salva para a eternidade de uma vida desfrutando da glória de Deus. Aquele que morre sem Cristo, ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, sofrendo da ira de Deus. Um espírita, ele crê que essa pessoa vai morrer, que há uma vida após a morte, porém vai reencarnar de acordo com suas boas obras. Um hinduísta ou um budista, ele vai crer que se essa pessoa for uma pessoa de virtudes altas aqui na Terra, ela vai cair num fluxo de vida chamado nirvana, então ela vai cair dentro do samsara, que é um tipo de paraíso, e também ter uma condenação. Joga Asuras Wrath, que lá vocês vão ver tudo sobre mitologia. Cavaleiro do Zodíaco também. Ah, é boa, perfeito. Cavaleiro do Zodíaco, mitologia grega. Se você é um homem ou uma mulher virtuoso, de virtude, um guerreiro de virtude também, você pode parar com Caronte. Caronte é o cara que leva a alma dos mortos por um rio. Eu esqueci o nome do rio, se você lembrar, você me fala. E aí, nesse rio, as pessoas ou elas vão parar nos Campos Elíseos, que é o paraíso, ou você vai parar no Hades, que teoricamente é o mundo dos mortos, o submundo, o inferno. Aí vocês podem ver o filme do Hércules, desenho, que é muito legal. Eu amo aquele Hades, ele é muito engraçado. Ou vocês podem pegar qualquer coisa a respeito de mitologia grega, mas perceba que dentro de perguntas, dentro do mundo ou dentro de nós mesmos, existe diversos tipos de visões. E há um problema também. O problema é quando essas visões se misturam entre nós. Por exemplo, existem muitos cristãos com uma mentalidade espírita. Existem muitos cristãos com uma mentalidade gnóstica. Existem muitos cristãos com uma mentalidade niilista. Porém, Deus quer de nós uma visão bíblica a respeito de tudo que Ele é, de quem Ele é e daquilo que Ele deixou para nós como legado. E agora a gente vai falar das principais cosmovisões expressadas no Oriente e no Ocidente. Daikavi, quando a gente fala visão Daikavi, a gente está falando de visão denominacional. A gente não está falando de cosmovisão. Então, se a gente falar de visão denominacional, é uma linha teológica que a gente segue que respeita o teísmo cristão. Entendeu? Agora, se eu falar, aí agora, quando a gente pergunta qual que é a cosmovisão das pessoas que estão dentro da ICAB, aí já é diferente. Então, cada um aqui pode ter uma. Você vai. Aí isso vai ficar para a próxima aula de escatologia. Nos próximos capítulos. Algumas coisas meu pai não deixou eu falar. Não vou falar. Não direi agora, porque não poderão suportar. Hã? Não. Não tem ninguém dormindo, tá todo mundo bem acordado. Hã? Não vou falar. Oi. Eu sei. Vocês vão ficar com ela até chegar. O que acontece depois da morte? É interessante que aqui, como cada um veio de uma igreja diferente, né, que é uma mistura doida, cada um vai ter uma resposta. Mas nós chegaremos lá. Existe uma correta. Uma tem que ser correta, mas eu não vou falar aqui. Não, 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 não. Oi? Jejum aí que talvez eu possa falar na próxima aula, mas eu vou pensar no caso de vocês. Oi? Ah, tá. Vamos lá, gente. Teísmo cristão. O termo teísmo vem da palavra grega theos, que significa Deus. Então, é literalmente a visão de que Deus existe. Presta atenção e grife isso daí. O termo teísmo vem da palavra grega theos, que significa Deus,
A essa parte você grifa. Então é literalmente a visão de que Deus existe. Embora essa visão tenha sido mantida por milhares de anos, o termo é recente, século XVII. Teísmo cristão define o teísmo como uma visão de Deus que é transcendente e imanente, pessoal e infinito, que cria, sustenta e controla o mundo. Esse Deus se fez pessoalmente conhecido em Jesus Cristo. É através da sua morte, ressurreição e ascensão como o Rei do Universo que a humanidade, que é feita à imagem de Deus, é redimida de sua punição de morte por rejeitar a Deus e é dada a vida eterna. Ponto aqui. Então, todo cristão, todo cristão, ele precisa ter isso de forma unânime. Quando a gente, o que eu falei com vocês quando a gente estava estudando história da igreja? Talvez vocês lembrem. Que dentro da teologia existem diversas subdivisões. Existem coisas primárias e existem coisas secundárias. Aquelas que são primárias são onde a gente não diverge, não tem como ter divergência de algumas coisas. São coisas que todos nós precisamos concordar para que eu tenha comunhão com essa pessoa. Então, para que alguém possa ter comunhão conosco, essa pessoa precisa acreditar que Jesus é Deus, ao mesmo tempo que ele é o Filho de Deus, que Deus é uma pessoa em três, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é primordial. Essa pessoa precisa crer que Cristo morreu numa cruz, por essa morte nós somos justificados pela fé. Essa pessoa precisa crer naquilo que diz em Efésios 4:1. Eu ia pedir para colocar ali, mas esqueci. Alguém abre aí para mim? Se eu abrir primeiro aqui, eu leio. Se vocês abrirem primeiro, vocês leem. Eu vou abrir no celular porque eu esqueci de pegar minha Bíblia. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, aí no 3, no 4. Há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, o que Paulo está falando? Paulo aqui está estabelecendo doutrinas que são essenciais. Doutrinas que fazem de uma igreja verdadeira e não uma seita. Ou seja, um único Deus, uma fé, um Senhor, um batismo e uma única esperança. Ou seja, todo cristão tem uma esperança que é única. Ainda que a forma que ela se desenvolve seja diferente. Por exemplo, como que essa esperança se desenvolve? Aí a gente entra lá na escatologia. Ela pode se desenvolver que eu creio que Jesus de fato vai voltar e eu vou ser arrebatado antes de dias terríveis de perseguição. Ela pode se desenvolver que Jesus vai buscar a sua igreja, porém essa igreja vai passar por dias de perseguições. Ela pode se desenvolver crendo que muitos textos são apenas figuras de linguagem e Jesus vai resgatar essa noiva, mas todas elas falam uma única língua. Cristo vai voltar para buscar sua noiva. Ou seja, há uma esperança. Um só Deus, um só Senhor, Deus único, único digno de adoração. Uma só fé que gira em torno desse único Deus. E aí, a gente pula lá para outras doutrinas que são essenciais, que o autor de Hebreus ele preferiria não voltar, mas por causa da imaturidade da igreja a qual ele estava enviando aquela carta, ele disse: olha, a gente tem que ensinar para vocês isso de novo. Mas a gente vai fazer isso se Deus permitir, porque a gente tem coisa mais importante para tratar com vocês. Aí é lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para aquilo que é perfeito, não lançando de novo a base de. Aí aqui vem aquilo que é a doutrina central: arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo é sacramento, né? Da imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Ou seja, para que a gente tenha comunhão com alguém, essa pessoa precisa ter como base na sua visão da realidade todos esses elementos que vão formar de nós um corpo. Uma pessoa ao qual nós falamos não apenas num relacionamento comum, mas nós também falamos de
espírito para espírito. Intervalo, daqui a pouco a gente vai.